Prazer, então, boa noite. Vou começar um pouquinho mais tarde hoje, agora são 6h15, só porque vocês demoraram um pouquinho para chegar. Faz parte, enfim. Não vou ficar fazendo crítica a ninguém por causa da hora que a gente chega, porque tudo pode acontecer. Mas, dito isso, deixa eu só aproximar meu monitor aqui do notebook. Isso. Feito tudo isso e dito tudo isso, a gente já pode partir para o nosso exercício, tá? Ontem eu comecei com o exercício 1.1, perdão também porque eu demorei para colocar a gravação, eu sempre coloco logo em seguida, mas eu estava cansado, larguei o computador convertendo, que demora 1 hora mais ou menos, e fui deitar. De manhã eu nem olhei para a cara do computador, fechei a tampa, botei na mochila e parti. E depois me avisaram de manhã que não foi. Então já cheguei aqui em casa, liguei de novo e mandei ele sincronizar a pasta do Drive. Vocês vão ver que está tanto com a gravação quanto com a anotação do dia primeiro, tá? Se vocês quiserem assistir. Enfim, vamos aqui porque é relevante. O exercício 1.2 ele diz o seguinte: são dadas duas placas planas paralelas, separadas por uma distância delta que é igual a 2 milímetros. A placa superior move-se com uma velocidade vs, que é igual a 4 metros por segundo, enquanto a placa inferior move-se com uma velocidade, a placa inferior, perdão, fica fixa, tá? Se o espaço entre as duas placas for preenchido com óleo, que tem a propriedade de viscosidade cinemática, tá? Como adendo aqui, eu já vou deixar o seguinte, tá? Essa letra grega que a gente tem aqui é a letra grega Ni, tá? E ela representa para a gente a viscosidade cinemática de uma substância, tá? E a viscosidade cinemática, ela é definida como uma relação entre a viscosidade dinâmica μ, que a gente já conhece, dividida pela densidade do fluido ρ, tá? Então é isso aqui que a gente tem que saber sobre a nossa colega viscosidade cinemática, tá? Mas, enfim, qual será a tensão cisalhante tal que agirá na placa? Vamos lá então. Essencialmente, a gente pode começar resolvendo esse problema aplicando a lei de Newton da viscosidade. Mas, antes disso, a gente já sabe que nós temos algumas etapinhas prévias para fazer, tá? Vou gastar mais um pouco de caneta registrando aqui, tá? Para lembrar que nós precisamos definir um sistema de coordenadas, tá? Então, a gente tem que saber qual sistema de coordenadas a gente vai usar. E dois, tá? Nós temos que colocar a nossa origem, tá? E apontar o nosso sistema de coordenadas, tá? Vamos lá, então. De sistema de coordenadas, eu falei que a gente tem essencialmente três tipos: coordenadas retangulares, coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas, tá? Para esse problema, eu já adianto que o tipo mais adequado é coordenadas retangulares. Por quê? Porque nós temos duas placas planas infinitas. A palavra-chave é plana. Então, descrever superfícies planas no sistema de coordenadas retangulares acaba sendo uma coisa muito fácil, tá? Então, é por isso que a gente escolhe. Como um outro adendo também, sistema de coordenadas é puramente questão de conveniência, tá? Você pode resolver absolutamente todos os problemas do mundo com um sistema de coordenadas, tá? O problema, certos tipos de geometria são mais complicados de se descrever, tá? Imagina, por exemplo, no sistema de coordenadas retangular, como é que é a equação de um círculo? É x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a r ao quadrado, tá? Então, e como é que a gente faz aqui um círculo de raio Rzão, tá? Aqui, pronto. Um círculo de raio Rzão qualquer, no sistema de coordenadas retangulares, ele é descrito por essa equação aqui. E em coordenadas cilíndricas ou polares, se a gente tiver em duas dimensões, tá? Em coordenadas cilíndricas, eu simplesmente digo que o raio do círculo é igual a Rzão,
e pronto. Olha como é muito mais ergonômico trabalhar em coordenadas cilíndricas. E isso aqui, na verdade, é duas equações, tá? R é igual a mais ou menos raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Então, o sistema de coordenadas traz desafios. Se para uma coisa simples, que é um círculo, já fica um pouquinho complicado, já fica um pouquinho chato, um pouquinho maçante, imagina para geometrias mais completas, como um círculo, um cone, vamos colocar aqui, que outro tipo de geometria tem? Nós temos uma asa também, um aerofólio, que é um tipo de figura que a gente também costuma. Enfim, acaba sendo um pouquinho chato, porque você quer focar na mecânica dos fluidos. Você não quer gastar seu tempo com matemática e geometria só para tentar começar a descrever o problema sem resolver ele, tá? Enfim, fica só esse adendo aí, tá? Dessa questão do sistema de coordenadas. Já sei então que ele vai ser o sistema de coordenadas retangular. Eu vou deixar isso aqui registrado embaixo da minha cara. Ok, tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. Vamos posicionar aqui a origem do sistema de coordenadas, tá? Eu falei, a origem não é bom que fique fora do desenho, ou seja, eu não posso botar a minha origem aqui. O que eu vou fazer então? Eu vou botar a minha origem aqui na placa inferior, tá? No outro problema eu botei na placa inferior, funcionou bem. Vamos tentar fazer aqui de novo e ver o que acontece, tá? Então, o que eu coloquei aqui? Uma direção X, na mesma direção que o fluido está sendo puxado, uma direção Y aqui, e claro, fica uma direção Z sobrando, que é normal ao papel, à tela do computador ou do telefone de vocês, tá? Agora sim, com o sistema de coordenadas eu posso começar a falar mais sobre esse problema. Vamos lá, a gente tem aqui o seguinte, então. A gente quer conhecer a tensão cisalhante tal que vai agir na placa. Ora, por que essa placa está sofrendo, essa placa aqui está em negrito, essencialmente, por que essa placa está sofrendo a ação de uma tensão cisalhante? Ora, porque ela tem uma certa velocidade e ela está em contato com o fluido, tá? Então, o fluido aqui ele está exercendo, tá, uma coisa que a gente chama de atrito viscoso, tá? Todo objeto que tiver em contato com o fluido e estiver em movimento, ele vai sofrer um atrito viscoso, tá? Justamente por causa, e esse nome é por causa da viscosidade, tá? Só fluidos viscosos que causam atrito viscoso. Então, aqui, vamos lá. Se essa placa se move por causa de uma força, então, se nessa placa é aplicada uma força, uma ação que faz com que ela se movimente, então aqui no meu fluido você vai ter uma reação, tá? Que também vai ser uma outra força. Mas enfim, atenção nessa interface aqui, ó, nesse ponto que fica bem nesse meio entre a placa e o fluido, como é um ponto que pertence aos dois, é aquela interseção ali entre placa e fluido, eu posso aplicar a lei de Newton da viscosidade. Essencialmente, toda essa ladainha para dizer que tal de alguma coisa, eu não sei a componente do tensor tensão que eu estou traçando, vai ser igual a menos μ, tá? dv. Então, lembra, eu vou ter uma direção do vetor velocidade aqui, tá? Que vai ser definida de acordo com o meu sistema de coordenadas, tá? Então, aqui é claro perceber o seguinte: ora, o meu sistema de coordenadas, a direção x está aqui, apontando da esquerda para a direita, e que coisa linda, maravilhosa. A minha placa aqui se move da esquerda para a direita e, por consequência, o meu fluido ele também se move da esquerda para a direita, tá? O meu fluido se move paralelo na mesma direção do eixo x. Tudo isso para dizer que nós vamos ter simplesmente uma velocidade do fluido na direção x, tá? Lembra do seguinte, o vetor, a velocidade, ela é um vetor, tá? Então ela vai ter três componentes: uma velocidade na direção x, uma velocidade na direção y e uma velocidade na direção z, tá? Algumas podem existir ou não. A gente vai discutir sobre isso ao longo da disciplina.
Mas o vetor velocidade, a princípio, ele sempre tem essas três componentes. A única coisa que pode mudar é que o sistema de coordenadas influencia nisso, tá? Se fosse retangular, você teria aqui r, θ e z, tá? Uma velocidade para cada direção do seu sistema de coordenadas, tá? Mas vamos dar continuidade aqui. A próxima coisa é o seguinte: essa velocidade na direção x, tá? Ela vai estar variando com qual direção do meu sistema de coordenadas? Ora, conforme eu vou me movimentando entre a placa fixa e a placa móvel, eu observo que a velocidade na direção x ela vai aumentando. Tanto faz se aumenta ou diminui, ela muda. Então, eu tenho uma variação da velocidade que o fluido desenvolve na direção x com a direção y do meu sistema de coordenadas, tá? Pronto. Consegui montar o meu gradiente de velocidade, tá? A próxima coisa se eu consigo montar o gradiente de velocidade, isso aqui não é R, agora que eu percebi, tá? É Y. Se eu consigo montar, eu estava com a coordenada cilíndrica na cabeça. Se eu consigo montar o meu gradiente de velocidade, maravilha, eu consigo achar a minha componente do tensor-tensão. Como? Lembra que o primeiro índice, anormal ao plano de aplicação da força, está relacionado aqui com a parte de baixo da derivada, e o segundo índice ele vai estar relacionado com a componente do vetor velocidade. Então, para esse caso, nós vamos ter uma tal de yx. Vamos lá então. Depois, o que a gente vai fazer aqui? Ora, observa o seguinte: a distância delta que separa essas duas placas acaba sendo uma distância muito pequena, tá? 2 milímetros, essas coisas milimétricas, para a gente já pode ser considerado como uma distância pequena. Essencialmente, posso dizer o seguinte, tá? Como a distância que separa as placas é pequena, a derivada, vamos colocar aqui, dvx dy pode ser aproximada por meio de diferenças. Em outra palavra, isso aqui é o que a gente chama, tá, de hipótese do perfil de velocidade linear. Tá? Porque se o perfil de velocidade é linear, a gente vai ter aqui essa derivada, tá? Representando a inclinação da reta, tá? E a inclinação da reta, você pode fazer isso aproximando, calculando a diferença, tá? Em cada uma das direções do sistema de coordenadas de simplesmente 2 pontos. E você acha a equação da reta, tá? Então, agora a nossa equação, a única equação que a gente conseguiu aplicar até o momento, vai ficar o seguinte: tal de yx vai ser igual a menos mi delta vx delta y. Como eu havia falado anteriormente, a gente está tentando aqui a inclinação de uma reta, tá? Então eu preciso de 2 pontos, tá? Então, 2 pontos onde eu conheça velocidade e 2 pontos onde eu conheça a coordenada y, de acordo com o meu sistema de coordenadas. Então, e por isso que é importante definir ele desde o início, tá? Porque a gente vai precisar dele ao longo da solução do problema. Enfim, por conveniência, eu vou escolher aqui, deixa eu pegar uma cor que chame a atenção, eu vou escolher aqui 2 pontos, tá? Um ponto aqui na minha placa fixa e um ponto aqui na minha placa móvel, tá? Por quê? Eu conheço a posição da placa fixa, eu conheço a posição da placa móvel, eu conheço a velocidade da placa fixa, é fixa, então a velocidade é 0, e eu conheço a velocidade da placa móvel, tantos metros por segundo. Eu acho que é 4, isso.
Enfim, vamos abrir aqui a nossa diferença. Diferença, vocês sabem como é que a gente abre, tá? Um termo vai ser positivo e um termo vai ser negativo. Então, tal de yx é menos μ. O termo positivo, eu adoto o seguinte: é sempre com respeito ao ponto, à posição que tem maior quantidade de movimento. Não esqueçam que quantidade de movimento, tá, é o produto massa vezes o vetor velocidade. O que eu estou falando é o seguinte: a parte positiva da minha diferença, ela é relativa ao ponto ou posição, chame como você quiser, que tem maior velocidade. Nesse caso, é a minha placa móvel. A velocidade da placa móvel, ela é vs, e, deixa eu só mudar a cor aqui, não é esse tom de azul, e a sua posição de acordo com o sistema de coordenadas. Como a origem está aqui embaixo, eu vou subir esse comprimento delta, tá, na direção y, e vou chegar na minha placa superior. Então, a gente vai ter aqui delta como resposta. Sinal negativo, a outra parte da minha diferença vai corresponder agora à posição, tá, ao ponto com menor quantidade de movimento, logo menor velocidade. Então, aqui a gente vai ter a nossa placa fixa, tá? E a placa fixa, ela está na posição y igual a zero, de acordo com o meu sistema de coordenadas, e a sua velocidade também é zero. Então, aqui a gente vai perceber o seguinte, que a tal de yx é igual a menos μ v divide por delta. E a gente chegou aqui num problema. Acabou que a gente obteve uma tensão negativa. Mas olha, μ, viscosidade dinâmica, é uma propriedade do fluido. Sempre tem sinal positivo. A minha velocidade, olha, a minha velocidade é da direita para a esquerda, o meu eixo x é da direita para a esquerda, tem o mesmo sentido, tá? Então, a velocidade tem sinal positivo. Delta é um simples comprimento, e comprimento a gente sabe que é sempre positivo. Ou seja, no final das contas, eu acabei com uma tensão negativa, o que não é bom. A gente não trabalha com tensão negativa. O que você vai observar que está acontecendo aqui? Esse termo dvx, dvy, ele representa quem, tá? Ele é o gradiente de velocidade, tá? Vamos pensar aqui no gradiente de velocidade. O que é o gradiente de velocidade? A maneira com qual a velocidade se comporta com a variação da coordenada, tá? Aqui, olha, meu eixo y, ele cresce nessa direção que eu acabei de marcar, e conforme o eixo y cresce, olha, meu eixo y cresceu um pouquinho, eu tenho uma velocidadezinha. Cresceu um pouco mais, a velocidade cresceu. Cresceu um pouco mais, a velocidade cresceu. Cresceu um pouco mais, a velocidade cresceu. Ou seja, esse meu gradiente de velocidade aqui, ele tem sinal positivo. Isso é um resultado importante. Por quê? Lembra que esse sinal negativo ele foi colocado porque no modelo lá de Isaac Newton, em 1700 e alguma coisa, ele falou que o gradiente de velocidade ele era negativo. Portanto, você precisava botar esse sinal negativo na frente para morrer junto com o meu gradiente e ficar tudo bonito, lindo, azul e maravilhoso, tá? Então, só rebobinando, esse sinal negativo foi incluído para consertar o sinal do gradiente, tá? O problema, aqui o meu gradiente ele já vem positivo, então eu não preciso de sinal negativo para consertar. Então, no final das contas, ele nem precisava existir. Então, eu apago ele aqui, tá? Não vou nem apagar, vou simplesmente cortar ele aqui no meio para ficar positivo. Pronto, agora a minha equação está correta. Nós concluímos que a tal de yx é igual a μ v divide por delta.
O que a gente quer saber, então? A gente quer saber a tensão cisalhante tal de YX. Então, ela já é a minha incógnita. Significa o seguinte: eu preciso conhecer viscosidade dinâmica, velocidade e distância que separa as minhas duas placas, tá? A viscosidade, a velocidade da placa, eu conheço. Nem é V, é VS, perdão. Eu trouxe aqui, já comi aqui e comi aqui também. Ótimo. Independente, a velocidade VS a gente já conhece. A distância que separa as duas placas a gente já conhece. O pepino vai vir com a minha viscosidade μ, tá? Quem é essa minha viscosidade μ? Eu preciso conhecer a viscosidade do fluido, a viscosidade dinâmica do meu fluido, para conseguir finalmente poder calcular a tensão, que é o meu objetivo. Então a gente vai colocar aqui mais um ponto, que é calculando. Nem calculando, assim fica ruim. Eu vou colocar aqui um ponto que é determinando a viscosidade dinâmica do fluido. Lembra da definição que eu lembrei lá em cima? Viscosidade cinemática é a dinâmica dividida pela densidade do fluido. A gente vai aplicar essa ideia aqui. Então, a viscosidade cinemática é a dinâmica μ divide pela densidade do fluido. Então, a minha viscosidade dinâmica vai ser a minha viscosidade cinemática que multiplica a densidade, tá? Agora eu estou me tocando aqui que eu acabei esquecendo de um passo, tá? Um passo muito importante, que é a harmonização de unidades, tá? Então, a gente deixa isso lá para o final, antes de fazer as contas. Enfim, agora a minha viscosidade dinâmica μ, ela tá como sendo ela depende de duas outras coisas que eu conheço. Isso aqui eu tenho, é a minha viscosidade cinemática, e eu conheço a densidade do fluido, tá? Então, substituindo, ou seja, trazendo essa informação aqui para cima, nós vamos obter o seguinte: logo a tal de y. Opa, ridículo isso. A tal de YX vai ser viscosidade cinemática, que multiplica a densidade, que multiplica velocidade com a qual a placa superior é puxada, dividida pela folga delta. Agora sim, já que a gente já está na cara do gol para fazer a conta, eu só preciso abrir o ponto 5, que é harmonizando as unidades do problema. Vamos lá, então, harmonizar as unidades? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é o seguinte: a nossa viscosidade cinemática, ela vale 0,1 Stoke. Tá? Esse símbolo ST, S maiúsculo, T minúsculo, ele é o Stoke, tá? Que é uma unidade de viscosidade cinemática lá do CGS, tá? Centímetro grama segundo. Então, eu preciso converter. Como é que a gente vai conseguir fazer isso? É só consultar a nossa tabela, tá? De conversão de unidades. Tá aqui, eu vou até copiar essa tabela aqui, para botar na pastinha. Pronto. Está aqui a nossa tabela de conversão de unidades. Se a gente vir para a viscosidade cinemática, ora, para nossa alegria, não tem como usar essa tabela aqui de conversão. Por quê? Eu tenho o Stoke, passa para centi-Stoke e passa para a unidade do sistema inglês, tá? E ele pega a unidade do sistema inglês e passa para o Stoke, que é uma coisa do CGS. Então, eu não consigo usar isso daqui. Desse modo, a gente pode agora vir aqui para essa tabela de dimensões. Por quê?
Se eu conheço a dimensão de viscosidade cinemática, olha, no CGS, viscosidade cinemática, então olha só, guarda essa coluna aqui, que eu não consigo transpor a marcação, tá? Aqui continua, maravilha, olha isso daqui. Um Stoke ele é centímetro ao quadrado por segundo, ou seja, isso aqui é 0,1 centímetro ao quadrado, segundo a menos 1. E com isso eu consigo converter sem nenhum problema, tá? É só lembrar da igualdade. Como um outro adendo aqui, eu vou falar o seguinte. Muitas vezes eu vejo isso ensinado em cursos de introdução, fundamento, princípios da vida, onde você trabalha a conversão de unidades com fração, tá? No intuito de preservar a igualdade. Eu admito que funciona, mas na minha cabeça tem uma maneira um pouco melhor da gente fazer isso, tá? Como? É abusar da ideia de igualdade, tá? Lembra do seguinte, eu sei que 1 centímetro é igual a 10 a menos 2 metros, tá? Se essa igualdade aqui é preservada, se isso aqui é verdade, eu posso simplesmente trazer essa informação aqui para dentro, tá? E eu vou estar fazendo a conversão de unidades. Como que a gente vai fazer isso, Rodrigo? É só o seguinte, deixa a parte numérica ali, quietinha, eu não estou mexendo com ela. Eu sei o seguinte, o próprio centímetro ele equivale a 10 a menos 2 metros. Só que aqui ele está elevado ao quadrado. Essencialmente, quer dizer que eu vou pegar isso aqui e elevar ao quadrado também. No final das contas, a gente vai ficar com 10 a menos 4 metros quadrados, segundo a menos 1, tá? Pronto, a gente tem a nossa viscosidade cinemática em unidades do SI. Deixa eu melhorar esse 4 aqui. Ui. Não. Ai, senhor. Cadê aqui? Effect Preview. Pronto. A gente pode, então... deixa eu só melhorar o meu 4 aqui. Tá, agora tá decente. E aí, o que eu posso fazer para simplificar a minha vida? Eu poderia botar na calculadora, mas vai ser... Eu vou preferir pôr. Eu simplesmente vou colocar 1 que multiplica 10 a menos 4. Então, só para mostrar, isso aqui é o que eu estou colocando na minha calculadora, tá? E eu vou pedir o resultado. Tá aqui, esse monte de zero aqui, já comentei, não é bom você ficar escrevendo um monte de zero. Às vezes eu acabo deixando passar, porque senão a outra opção vai ser ficar enchendo colocando um monte de 10 elevado a alguma coisa, tá? Mas vamos ser assim razoáveis, tá? É só uma vez que vai acontecer, então não é tão problemático. O que eu faço? Eu pego isso daqui, esse monte de zero, eu aperto a tecla de engenharia. O que a gente obteve aqui é 10 que multiplica 10 elevado a menos 6. Tá? Então, a gente volta lá, a gente vai ter aqui 10 que multiplica 10 a menos 6, tá? Metro ao quadrado, segundo a menos 1. A gente também poderia, como equivalência, colocar aqui, né? 10 a menos 5 metro ao quadrado, segundo a menos 1. Enfim, trabalhe do jeito que você quiser. O importante, o que você precisa garantir é a unidade correta, tá? Então, eu estou harmonizando aqui no SI. A próxima coisa que a gente precisa é densidade. Vamos olhar aqui para a nossa fórmula. Isso aqui, então, está harmonizado. Perfeito. Vamos dar um OK aqui. Densidade é 830 kg por metro cúbico. Tá OK. Velocidade da placa é 4 metros por segundo. Está no SI, então ganha um OK. E falta a distância delta. A distância delta ela vale 2 milímetros. Então é fácil da gente converter. Delta é igual a 2 milímetros, que é igual a
2 que multiplica 10 a menos 3 metros. Eu poderia colocar desse jeito também, ou eu também poderia colocar 0,002 metros, tá? Posso colocar aqui, trabalhar dessas duas maneiras aqui, que eu vou marcar de vermelho, porque ambas estão harmonizadas no SI. Tá, 15 para as 7. Enfim, agora o que resta, não resta mais nada, tá? Falta só substituir os dados do problema. Vamos substituir aqui os dados do problema nessa expressão aqui, tá? Não esquece do ok para a distância entre placas. Vamos substituir os dados do problema e encontrar o nosso resultado. Então, a tal de yx, lembrando, cinemática, densidade, que multiplica velocidade da placa superior dividido pela distância entre placas. Então, a gente vai ter o seguinte, 10 a menos 5 metro ao quadrado, segundo a menos 1. A densidade é 830 quilogramas por metro cúbico. A velocidade com a qual a placa superior é puxada é 4 metros por segundo. E a distância que separa as duas placas é 2 que multiplica 10 a menos 3 metros, tá? Vamos lá então. O que eu vou fazer? Eu vou dividir a minha equação em duas grandes áreas, digamos assim. Uma parte numérica, uma parte só com unidade, para eu poder manipular cada uma separadamente, porque com elas misturadas assim não funciona. Então, a gente vai ter aqui 10 a menos 5, que multiplica 830, 4 em cima, e 2 que multiplica 10 a menos 3 embaixo. Se a gente já quiser fazer alguma simplificação aqui, olha, com esses 10 elevados a alguma coisa, é fácil fazer a operação com expoente. 10 a menos 5 divide por 10 a menos 3, vai ficar essencialmente 10 a menos 2 aqui, e o 4 ele fica sozinho, tá? Na verdade vai ficar 4 sobre 2. 4 dividido por 2, que também é conhecido como 2, tá? Então, quando você trabalha com os 10 elevados a alguma coisa, você pode diminuir um pouco o número de coisas que você está escrevendo. Agora, vamos pensar aqui na questão de unidade. A gente vai ter metro ao quadrado, segundo a menos 1, quilograma, metro a menos 3, e, por fim, metro, segundo a menos 1, e aqui a gente vai ter um metro. E agora é só simplificar e torcer para a gente obter unidades de tensão. Então, esse metro morre com esse metro aqui. Esse metro ao quadrado morre com o menos 3 para ficar menos 1. E não sobrou mais nada. Então, o que a gente vai obter como resposta é 2 que multiplica 830, 10 a menos 2, quilograma, metro a menos 1, segundo a menos 1. Eu já sei que isso é unidade de tensão. Então, já é um sinal de que, pelo menos, não está errado. Tá? Mas como é que eu posso verificar se está tudo certinho? Como é que eu posso verificar que eu manipulei as unidades corretamente? A nossa tabela aqui de dimensão também ajuda. Olha, é só a gente olhar aqui para a tensão. Tensão em qualquer sistema de unidade com base massa vai ser uma massa, seja qualquer a unidade, comprimento a menos 1, tempo a menos 2. E o que a gente obteve? Massa, comprimento a menos 1. Eu errei aqui, olha só. Segundo a menos 1 com segundo a menos 1. Eu esqueci de somar, fica segundo a menos 2, tá? Que é exatamente o que a gente tem aqui. Então,
pelo menos do ponto de vista de unidade, não tem nada de errado aqui. Agora, o que falta vocês fazerem para mim, e essa é a parte que eu nunca faço, porque a preguiça reina, calcula essa parte numérica, para a gente saber o valor da tensão, por favor. Já vi aqui que nosso colega Bernardo mandou a resposta no site. Então, vale que a tensão cisalhante vai ser 16,6 kg metro a menos 1, segundo a menos 2. E isso a gente já conhece, a unidade derivada do SI vai ser o próprio Pascal. Então, está aqui 16,6 Pascal. Até aí, tudo bem, minha galera? Tudo fluiu bem, sem dificuldade? Não mordo, tá? Vocês podem me interromper a qualquer momento, o microfone é livre. Enfim, vamos dar continuidade aqui com o próximo exercício que eu separei para o dia de hoje, que é esse daqui. Então, até que tá indo bem rápido. Vamos lá, então. O próximo é um exercício... Não é 1.4, não. É o 1.3. Tem que seguir em ordem, tá? Tá aqui. Ah, sim, maravilha. Ótimo. Vamos lá, então. Ele pergunta o seguinte: qual é o valor da força F que deve ser aplicada à placa superior da figura, cuja área é A igual a 0,035 metros quadrados, para que a velocidade seja V igual a 0,40 pé por segundo, sendo que delta é igual a 0,05 polegada e a distância entre placas e a viscosidade do fluido é igual a 0,09 poase. Suponha perfil linear de velocidade do fluido no espaço entre as placas, tá? Então, vamos lá. O que eu já comentei aqui, só em comparação com o exercício anterior na questão de passo a passo. As duas primeiras coisas eu já posso cortar. Eu não preciso apontar sistema de coordenadas e nem fazer a origem. Por quê? Já está aqui, eu já ganho de graça no meu desenho. O que ele está dizendo aqui com essas simples linhas? Ele está me dizendo que aqui é a origem do meu sistema de coordenadas, onde eu coloquei a cruz, e é um sistema de coordenadas retangular, tá? X e Y, você já sabe que se aparecer o X, já era, é sistema de coordenadas retangulares, tá? Sem sombra nenhuma de dúvida. Então, a gente já pode pensar aqui na questão do item 3, tá? A distância que separa as placas é pequena. Então, eu nem preciso abrir mão, eu nem preciso pensar na minha cabeça. Preciso fazer o uso da hipótese do perfil de velocidade linear. Essa hipótese do perfil de velocidade linear, ela já vem aqui, tá? Dentro, tá, do nosso comando. Então vamos lá. Já que a gente já pode pular algumas coisas, vamos começar então a usar do nosso conhecimento para encontrar essa força F aqui que ele está interessado. Eu admito para vocês que até agora eu não sei de nenhuma equação, a gente vai descobrir junto, que me relacione a força F com velocidade, com a distância entre placa, com a viscosidade. Mas eu sei o seguinte, tá? Eu sei que o meu fluido, olha, uma coisa importante para eu deixar aqui, eu vou até colocar isso aqui como um aviso, tá? Vou colocar aqui uma estrela, mas a minha cara está na frente. Vamos botar o seguinte, tá? A lei de Newton da viscosidade só pode ser aplicada
em fluidos newtonianos, tá? Chamar bastante atenção para isso. A lei de Newton da viscosidade é a equação que descreve o fluido newtoniano, tá? Ele e somente e exclusivamente ele. Por quê? Existem N outros tipos de geologia, N outros modelos geológicos. Modelo de Bingham, modelo Power Law, Hershey-Buckley, fluido tixotrópico, fluido reopético, fluido com memória, fluido magneto-reológico. Existem N outros modelos mais complexos. A lei de Newton da viscosidade é justamente o modelo mais simples. E eu preciso garantir que o meu fluido ele é newtoniano. Como é que você faz isso, Rodrigo? Ora, se a viscosidade é μ, só os fluidos newtonianos eles têm viscosidade dinâmica. Lembra lá, é a nossa constante de proporcionalidade do modelo. No exercício anterior, o que ele falou para a gente? Tá? Ele disse que as duas placas elas são preenchidas com um óleo, tá? Aí, certas substâncias a gente já conhece como sendo substâncias de comportamento newtoniano, como por exemplo, os gases, no geral, eles são de comportamento newtoniano, a água, os óleos, vamos colocar aqui, mas o que? E já começou a me faltar exemplo aqui. Os solventes orgânicos que a gente usa em laboratório, então etanol, acetona, diclorometano, acetato de etila, por exemplo, todos esses são solventes orgânicos. Gasolina também é um solvente orgânico e também é um fluido newtoniano, mas o que vem na minha cabeça? Só esses mesmos, tá? Então, quando a gente já vê é esse tipo de substância que está no nosso problema, é bem provável que seja um fluido newtoniano, tá? Se é isso, a gente geralmente usa como pista para saber que a gente vai estar com a lei de Newton da viscosidade. Ou pode estar bem escrito, bem definido no enunciado, é newtoniano. E com isso não tem discussão, não tem nem que pensar, eu já posso partir direto para a aplicação da equação, tá? Enfim, vamos ter aqui então, nesse fluido, vamos pensar aqui, como é que vai ser? Vai ficar o seguinte, vai ser a componente do tensor-tensão, eu não sei, tá? Qual das 9 componentes do tensor-tensão que está atuando. A gente pode descobrir. Isso vai ser igual a menos μ dV tá? Então, eu já vou interagir um pouquinho com vocês, tá? Porque eu já estou aqui com a boca um pouco cansada de falar. Vamos lá, então. Olhando para esse desenho aqui, vocês acham que o fluido ele está se movimentando em qual direção do meu sistema de coordenadas? Então, Bernardo aqui já respondeu, mesmo sem abrir o microfone, que, opa, apertei a tecla errada aqui. O nosso fluido ele se move, ele tem uma velocidade, tá, na direção x. Então eu vou aqui obter dvx. Vamos lá. Agora, essa velocidade que o meu fluido tem na direção x, ela varia com que direção do meu sistema de coordenadas? Com a direção Y, tá? Por que vai agora? A parte legal é entender por que varia. Lembra o seguinte: aqui a minha velocidade era zero, porque a placa inferior é fixa, e aqui em cima eu tenho a velocidade que a placa desenvolve, que é 0,40 pés por segundo, tá? Ou seja, valores de y diferentes, velocidades diferentes, logo a gente vai ter uma variação na direção y e eu posso botar dy aqui. Como eu já havia comentado, primeiro índice, normal ao plano de aplicação da força, tá? Como é que a gente enxerga isso, tá? Lembra que essa placa aqui, ela também se estende lá para trás, tá? E como o desenho aqui está apertadinho, fica um pouco ruim de fazer. Mas vamos lá, essa placa também, ela se estende
aqui para trás, tá? E se você for ver a normal dessa placa, um vetor normal a essa placa, vou botar aqui de azul, tá? Um vetor normal a essa placa, ele vai apontar na direção y. Isso que a gente fala, normal ao plano de aplicação da força. O meu plano é essa placa e a normal desse plano aponta na direção y, tá? Por fim, fica mais fácil de ver. A direção da força, ora, se a minha força faz a placa se movimentar na direção x, então eu tenho uma força na direção x. Independente de toda essa ladainha, a gente vai ter de novo uma tal de yx. Se a gente pode supor que o nosso perfil de velocidade ele é linear, a gente pode então aproximar essa derivada através de diferença. Então, a tal de yx vai ser igual a menos μ delta Vx delta y. Tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. A próxima coisa que a gente pode fazer é abrir as nossas diferenças. Menos μ, lembrando que termo positivo, posição de maior quantidade de movimento, maior velocidade, termo negativo, menor quantidade de movimento, menor velocidade. Como a placa tem maior velocidade, ela vai ficar o termo positivo, então a sua velocidade é Vzinho e a sua posição de acordo com o sistema de coordenadas é delta, e a placa fixa é fixa, logo não tem velocidade, e a sua posição de acordo com o sistema de coordenadas é zero. Então, nós vamos ter aqui que a tal de yx é menos μ v divide por delta. Dessa maneira, a gente acaba caindo no mesmo caso que a gente observou lá no exercício 1.2 feito anteriormente, tá? Por quê? Esse gradiente aqui, olha, o perfil de velocidade não está desenhado, mas eu sei que é alguma coisa mais ou menos assim, tá? É alguma coisa mais ou menos assim. Ou seja, conforme o meu eixo y cresce, a minha velocidade também cresce. Então, o meu gradiente de velocidade nesse problema aqui, meu gradiente de velocidade, ele tem um sinal positivo. Então, eu não preciso consertar a equação botando um sinal negativo na frente. Então, a gente vem aqui e troca tudo, tá? Esse sinal negativo, se ficar sobrando, ele avisa para a gente. Provavelmente tem alguma coisa errada. Eu vou fazer esse tipo de análise de sinal várias vezes na disciplina, tá? Porque, por enquanto, está fácil. Conforme as equações elas vão crescendo, nem sempre vai ser tão trivial fazer análise de sinal. De repente, você pode acabar gastando um bocado de tempo, mas te dá uma segurança a mais em relação ao que você está fazendo. Enfim, vamos lá. O que a gente conhece nessa equação aqui? Eu conheço a velocidade com a qual a placa se move, a distância que separa as placas, eu conheço a viscosidade do fluido, logo, eu também conheço a tensão. Maravilha! Ele queria saber de tensão em algum momento? Nem foi perguntado. Ninguém falou de tensão nesse problema, tá? Mas ela vai servir de caminho para a gente continuar para chegar no nosso objetivo, que é a própria força. Por quê? Porque a tensão, então eu vou colocar aqui, recordando a definição de tensão, se a gente se recordar dessa definição, a gente vai ter que a tal, deixa eu trocar aqui a cor, a tal de yx é igual a força dividido pela área, tá? Força cisalhante dividido pela área que está sofrendo cisalhamento. Nesse caso, é a área da placa que está em contato com o fluido. E dando uma reorganizada aqui, força vai ser igual tensão cisalhante vezes a área. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Tenho uma expressão aqui para minha força cisalhante. Depende da tensão e depende da área. Que coisa linda! Conheço tensão,
está aqui em cima, e também conheço área, está aqui em cima. Então, finalmente posso concluir. Eu tenho todas as informações e sou capaz de determinar a força. A única coisa que falta aqui, é claro, substituir essa definição de tensão, tá, da lei de substituir o resultado da lei de Newton da viscosidade, trazer aqui para dentro da definição de tensão, né? E aí eu consigo escrever a força. Fazendo isso que eu acabei de falar, a força ela vai ser tal de yx mais tal de yx, ela está aqui em cima e é igual a μ v sobre delta, que multiplica a área. Pronto. Agora, vamos aqui, a próxima coisa que a gente vai fazer é harmonizar as unidades do problema. Vamos aqui harmonizar as nossas unidades, então. O que a gente tem aqui de problema? A área, ela já está... Vamos fazer aqui por ordem, tá? Das coisas que aparecem na equação. A viscosidade μ é 0,09 poase. Tá aqui em cima. Então, isso acaba sendo um problema. Por quê? Porque poase não é unidade de viscosidade do SI, tá? É o quê? É quilograma, metro a menos 1, segundo a menos 2. É pascal segundo, tá? Não é poase. Então, eu vou deixar aqui registrado. E a gente vai ter que caçar um fator de conversão. Falhando isso, eu passo esse poase, que é uma unidade derivada do CGS, para para as unidades base, e eu converto as unidades base para o SI. E aí eu faço a minha conversão de unidades. Tem alguma coisa aqui tratando do poase na viscosidade dinâmica? Não. Ele só passa do poase para o centipoase e sistemas de unidade em inglês. Então vai ter que ser no braço. Vamos lá. Viscosidade. O que é o poase? O poase é grama, centímetro a menos 1, segundo a menos 1. Tá? E aqui também, dando uma pausa, tem aquilo que eu falei lá no primeiro dia. Primeiro dia, sim. Aliás, ontem, eu falei isso ontem, eu já estou aqui com a cabeça saturada. Mas enfim, eu havia falado que você pode ter um pouco de dificuldade. Dificuldade não necessariamente, mas ambiguidade, usando essa notação de barra, tá? Por quê? Isso pode ser grama por centímetro, e tudo isso é multiplicado pelo segundo, tá? Ou grama dividido por centímetro, que multiplica segundo, tá? Isso aqui acaba sendo muito, mas muito ambíguo, tá? Você, se bater isso na sua frente, você não tem como diferenciar, tá? Quem tem prioridade, se é a divisão, se é a multiplicação. Você precisaria de um parêntese aí. Por isso que eu gosto da notação com o expoente, tá? Ela não deixa nenhuma sombra de dúvida. Então, vai ser grama, centímetro a menos 1, segundo a menos 1, tá? Por que eu sei que é isso? Apesar de ter essa ambiguidade, a gente está na tabela, é só eu olhar aqui do lado. Então, vamos lá. A gente vai ter que fazer aqui, então, a conversão de unidades. Eu preciso de fatores de conversão, tá? Então, eu vou me recordar que 1 grama... Aliás, eu sei o seguinte. 1000 gramas é igual a 1 quilograma. Logo, 1 grama é igual a 0,001 quilograma, tá? Ou, para ficar mais bonito, 10 a menos 3 quilogramas. Ótimo! Eu também sei que 1 centímetro é igual a 10 a menos 2 metros. Só aqui a questão do prefixo, tá? Então, com esses fatores de conversão na mão, fica fácil, tá? Botar eles aqui. Minha cara ficou na frente, né? Vamos botar aqui a mão na obra para poder calcular a nossa viscosidade. Então, nós temos aqui. Faltou o valor, né? Perdão, eu comi aqui. A hora que eu acabei de jantar.
vai ser 009, tá? A parte numérica ela fica quieta, o valor propriamente dito. A grama vai valer 10 a menos 3 quilogramas. O centímetro a menos 1, olha, o centímetro eu sei que é 10 a menos 2 metros. Mas aqui eu tenho centímetro a menos 1. Então vai ficar o próprio centímetro, que é 10 a menos 2 metros, isso tudo elevado a menos 1. E o segundo, graças a Deus, ele concorda em ambos os lugares, então fica quieto. Vamos lá então. 0,09, 10 a menos 3, 10 a menos 2 elevado a menos 1 vai ser multiplicação de expoente. É menos 2 que multiplica menos 1, que vai ficar essencialmente 10 ao quadrado. E agora sim, as unidades. Quilograma, metro a menos 1, segundo a menos 1. Então, 10 a menos 3 com 10 ao quadrado é 0,09, que multiplica 10 a menos 1. E aí eu vou botar na calculadora para não ter nenhuma chance de erro, tá? É isso que eu estou botando aqui na Cássio. Ai, sai da minha tela. Socorro, que coisinha chata. Pronto. É isso aqui que eu estou botando na Cássio. Como é ordem, base 10, nem precisa botar o sinal de multiplicação no meio, tá? Observem aqui que não tem. E quando eu apertar o meu sinal de igual, eu vou obter isso. E eu peço para botar em notação científica. É 9 que multiplica 10 elevado a menos 3. Então, vamos para lá. Então, isso aqui vai ser 9, tá? Milipascal segundo, tá? Lembra que quilograma, metro a menos 1, segundo a menos 1, é uma unidade de viscosidade, tá? E a viscosidade da SI é pascal segundo. E esse 10 a menos 3 eu transformo no prefixo mili, tá? Tá ótimo aqui, tudo bem. O que mais falta? A velocidade? Sim, a velocidade também é um problema. A velocidade da placa superior ela é 0,40 pé por segundo. Mas olha, eu sei que 1 pé é igual a 0,3048 metro. Então, é só substituir aqui dentro da velocidade e você vai encontrar o valor convertido. Então, vai ser 0,40, mas eu sei que 1 pé é 0,3048 metros, que multiplica segundo a menos 1. Então, quanto é que a gente vai encontrar aqui, por favor? Denis aqui já me respondeu, vai ser 0,12192 metros por segundo, tá? Por fim, tem mais alguma coisa aqui que tá dando dor de cabeça? Delta vale também, o delta está sendo um problema, tá? O delta, ele vale 0,05 polegada, tá? Mas eu sei que 1 polegada vale 2,54 centímetros. Então, essencialmente, o que a gente vai ter aqui é 0,05 que multiplica 2,54, mas eu sei que 1 centímetro está aqui em cima também, é 10 a menos 2 metros, tá? Então, quanto é que a gente vai encontrar?
E aí? Deixa eu só mudar uma configuração aqui. Pronto, enquanto estiver tocando. Quanto é que a gente vai achar para o valor dessa folga delta? Um 1,27 10 a menos 3. 1,27 10 a menos 3 metros. Pronto. Agora sim a gente pode finalizar o nosso pepino aqui com a nossa frase batida. Se não está batida, vai ficar substituindo os dados do problema. Vamos lá então. A gente vai ter aqui que a força vai ser viscosidade μ. Deixa eu só escrever aqui. A força vai ser viscosidade μ V sobre delta área. Então vai ser. Quanto é que vale a viscosidade μ? É 9 10 a menos 3. Quilograma, metro a menos 1, segundo a menos 1. A viscosidade, a velocidade V é 0,1292. Não, 12,192. Delta, a gente acabou de calcular, vai ser 1,27 10 a menos 3 metros. E a área da placa é 0,035 metro quadrado, tá? Então, de cara, a gente já faz aqui, olha. Morreu você com você, não preciso calcular. Então, a parte numérica vai ficar 9 que multiplica 0,112192 divide por 1,27 e aqui fica 0,035. Essa é a parte numérica. E a parte de unidade vai ficar quilograma, metro a menos 1, segundo a menos 1, metro por segundo, 1 metro aqui, e aqui fica 1 metro quadrado. Então, vamos lá. Esse metro morre com esse metro ao quadrado morre com esse metro a menos 1 para ficar metro mais 1, e esse segundo a menos 1 e segundo a menos 1 juntam para ficar segundo menos 2. Tá? Então, a gente vai ter alguma coisa, quilograma, metro mais 1, segundo a menos 2. Isso é unidade de força? Sim. Não é massa vezes aceleração? Metro por segundo ao quadrado, está correto. E a parte numérica vai dar quanto, por favor? Zero vírgula zero. Deixa eu só aproximar aqui um pouquinho, que o meu está com um zoom ridículo. 0,03023. Quilograma, metro, segundo a menos 2, também conhecido como 0,03023 newtons. Tá? Tá, obtivemos a resposta. Eu só vou fazer aqui, tá, mais uma informação que eu vou passar para vocês. É o seguinte, a gente tem um conceito que a gente chama de algarismos significativos, tá? Eu já entrei nessa questão antes, tá? Onde a gente estava resolvendo o problema do cilindro, do pistão que está dentro do cilindro, tá? Então eu falei que na hora de converter, por exemplo, o que eu tinha feito ontem? Eu fiz o seguinte, quando eu fui passar 10,1 centímetro para metro, eu não passei, aliás, nem era 10,1.
quando eu fui passar 10,0 centímetro, eu não simplesmente coloquei 0,1 metro. Eu coloquei 0,100 metros. Por que eu fiz isso? Tem a ver com a quantidade de algarismos significativos. Aqui a gente tem 3 e aqui a gente tem 3 também. Tá? Uma coisa que a gente tem que manter em mente é o seguinte, tá? Os algarismos significativos da resposta não podem ser maiores do que o que você tem, tá, com os seus dados. Tá? O problema, o que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer aqui? Imagina que eu vá converter 2 polegadas, tá, para centímetro. Eu vou obter aqui 5,08 centímetros. Ou seja, por uma mera conversão de unidades, eu passei de 1 algarismos significativos para 3. O problema, 5,08 centímetros é uma medida muito mais precisa do que simplesmente 2, tá? 2 polegadas. Mas, apesar disso aqui ser uma medida muito precisa, não quer dizer que a minha medida original tenha essa precisão toda, tá? De repente, isso aqui podia ser 1,8 polegada que foi arredondada para 2, tá? É bem diferente de 5,08 exatamente cravado ali, tá? Então, a gente introduz esse conceito de algarismos significativos na resposta também, tá? E lembra que não pode ter mais algarismos significativos na resposta do que nos dados que você entrou, tá? Que dados são esses? São esses valores aqui que a gente tem: 0,035, 0,40, 0,05 e 0,09, tá? Perceba então aqui que a gente tem nesse número 2, 2, 1 e 1 algarismo significativo, tá? Então, essencialmente, a minha resposta, para ficar mais correta, tinha que ser F é igual a 0,03 newtons, tá? Ou seja, quanto menos algarismos significativos eu tenho nos meus dados, tá? Menos eu vou ter na minha resposta. Imagina que aqui eu tivesse 5 algarismos na área, 5 na velocidade, 5 na distância, mas usasse a mesma viscosidade, com um algarismo significativo. Eu também teria só um algarismo significativo na resposta. Tá? Por quê? O que acontece? O dado com menor quantidade de algarismos é quem vai definir quantos você vai ter na resposta. Tá? Esse conceito agora pode parecer bobo, mas é importante quando você vai fazer, tá? Só a representação do dado final, tá? No meio das contas aqui todas, perceba, eu só fui falar isso no final. Rodrigo, por que você já não falou aqui para a gente resolver o problema aqui? Aqui não é uma boa hora, tá? Por quê? Porque se você começar a cortar algarismo aqui então isso aqui não seria 0,12192. Ficaria 0,1. Essencialmente, você teria erros de arredondamento na sua conta. Aí você estaria diminuindo demais a sua precisão. Você estaria jogando precisão fora, tá? Não é desejável, tá? Então, quando você bate a conta, você bate com quantos algarismos você quer, tá? Então, aqui tem 5, aqui tem 3, aqui tem só 2. Enfim, não tem problema. O problema é quando você vai passar adiante esse resultado final, tá? Então, para finalizar, a nossa força ela vai ser 0,03 newtons, tá? É assim que a gente expressa resultado. Pode parecer besteira, não sei se isso já é de contato com vocês, tá? Mas tem certos seres aí, tá? Que eu não vou citar nomes, vocês vão ver com os 2 olhinhos de vocês que se você errar o algarismo significativo, a pessoa vai ficar durante meia hora em aula falando mal de você, tá? Então, vamos evitar esse tipo de dor de cabeça e estresse, porque é bom para manter os cabelos na nossa cabeça, nossa respectiva cabeça, tá? E seguir em frente. Alguma dúvida em relação a esse exercício, minha gente? Agora são 7h25. Nenhuma? Tudo bem.
Como dica também eu deixo, se vocês tiverem tempo, tá? Tentem fazer, vocês já sabem o que eu vou fazer no dia seguinte, é em ordem. Tentem fazer o exercício sozinhos em casa, tá? Por quê? A dúvida vem quando vocês estão fazendo. Eu fazendo aqui, tudo funciona maravilhoso. Mas quando vocês tentam exercer para resolver o exercício, é aí que a situação não fica clara e é aí que aparece a dúvida. Mas enfim, vamos dar continuidade aqui. Exercício 1.4. Para o esquema ilustrado abaixo, calcule a viscosidade μ aproximada do óleo situado entre a placa deslizante e o plano inclinado. A placa ela tem dimensões de 2 pés por 2 pés e o peso da sua placa é 25 libra-força. Ele quer que você suponha perfil linear de velocidade, tá? Então tá aqui. Todos os nossos problemas anteriores a gente tinha ou um pistão em cilindro vertical, ou duas placas planas é, deitadas. Agora a gente tem aqui um plano inclinado e uma placa plana, só que eles estão, como o nome sugere, inclinados. Tá? E aqui vocês já sabem, a nossa primeira etapa no problema, a gente vai definir o sistema de coordenadas. Definir o sistema de coordenadas e 2 tá posicionar e apontar a origem, tá? Então, eu poderia colocar o meu sistema de coordenadas. Vamos lá, nós temos duas placas planas, tá? Então, já sabemos, o mais adequado é o sistema de coordenadas retangulares. É muito conveniente descrever planos, tá? Então, qual é o que a gente falta a gente fazer aqui? Eu preciso posicionar o meu sistema de coordenadas, tá? A dica, a malícia é o seguinte. Eu poderia posicionar alguma coisa, esse azul não vai ficar fácil de enxergar, nem esse laranja por causa dali do desenho. Vamos botar esse verde aqui. Pronto. Eu poderia posicionar alguma coisa assim, tá? Essa é a direção X e essa é a direção Y. Por incrível que pareça, isso não funciona muito bem. Por quê? Lembra que eu preciso saber, em relação ao meu sistema de coordenadas, onde está a placa e onde está o plano inclinado. Lembra lá do cálculo 2 que a equação para um plano inclinado era ax mais by mais cz mais d é igual a zero. Tá? Essa é a equação de um plano inclinado, lá do cálculo 2. Não é uma coisa fácil, tá? Essas constantes A, B, C e D estão relacionadas aqui com o vetor normal a esse plano, tá? Então, o vetor normal aqui, olha, ele é um vetor que tem componente tanto na direção x quanto na direção y. Então, já está ficando uma coisa meio cabulosa. Mas aí a gente tem que ter malícia. Se eu defino um certo sistema de coordenadas, eu estou definindo ele porque eu sou uma pessoa preguiçosa. Eu não quero dificuldade, eu quero facilidade na minha vida. Então, como é que a gente encontra essa facilidade? Especialmente em casos onde o plano é inclinado. Eu simplesmente inclino o meu sistema de coordenadas também. Então, fica a nossa direção x aqui, tá? E fica a nossa direção y aqui. Olha, vê como isso não fica muito mais ergonômico da gente trabalhar. Agora sim, eu simplesmente posso falar que a minha placa móvel está em y igual a zero, que o meu plano inclinado está em y, essa distância que separa aqui um do outro, eu vou chamar de delta. Está em y igual a delta. Olha como é que é mais ergonômico em relação àquele monstro que a gente tinha antes, tá? Então é uma coisa que a gente tem que ter, prestar bastante atenção, tá? Ele já supõe aqui que a gente tem perfil linear de velocidade, tá? Então eu vou começar aplicando a única equação que eu conheço que permite que a gente calcule a viscosidade, que é a própria lei de Newton da viscosidade. Então vamos lá.
tal, o índice do tensor tensão, perdão, o índice da componente do tensor tensão eu não conheço ainda, mas sei que vai ser igual a menos μ, tá? dv. Nós temos uma velocidade aqui, o fluido se movimentando na direção x, tá? Então vai ser uma dvx, e essa velocidade varia na direção y. Lembra? Placa superior é 0,6 pé por segundo, placa plano inclinado é fixo. Então, se eu consigo fechar a minha derivada aqui bonitinha, eu consigo conhecer as índices dessa componente do tensor tensão. Vai ser uma tal de yx. Lembrando, o primeiro índice é a normal ao plano de aplicação da força, tá? E o segundo índice é a direção da força. Continuando na nossa resolução, nós podemos supor que o perfil de velocidade ele é linear. Se o perfil de velocidade ele é linear, eu posso me recordar que a derivada é nada mais do que uma reta. Tá? A derivada é nada mais do que uma reta. Então, isso aqui vai me representar a inclinação dessa reta, que é tangente lá do cálculo 1 que a gente já tinha conversado antes. Enfim, toda essa ladainha para dizer que tal de yx é menos μ, vamos colocar aqui, delta Vx, delta y. Ok, tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. Então, eu vou ter que abrir a minha diferença em dois termos, um termo positivo e um termo negativo. Termo positivo, já conversamos, maior quantidade de movimento, logo maior velocidade. Termo negativo, menor quantidade de movimento, menor velocidade. Para esse caso, a maior vai ser a minha placa que está em cima, minha placa móvel, e a menor quantidade vai ser o meu plano inclinado. Vamos lá então. A nossa tal de yx vai ser menos μ, tá? Delta, o termo positivo, então, ele tem a velocidade v, e de acordo com o sistema de coordenadas, a sua posição é y igual a zero. O termo negativo, ele tem velocidade zero, porque ele está fixa, e a sua posição, de acordo com o sistema de coordenadas, é delta também, tá? Então, vamos lá. Vai ficar aqui, então, menos μ, v, menos delta. Menos com menos morre, μ, v, divide por delta. Pronto, está aqui. Achamos, então. O que ele está interessado em obter, lembrando que a gente não pode esquecer do nosso objetivo, ele está interessado em calcular a viscosidade μ. Opa, meu filho, não faça isso comigo. A gente pode calcular a viscosidade μ aproximada do óleo, tá? A propósito, só como um comentário aqui de novo, por que a viscosidade é aproximada? Por quê? Porque isso aqui que a gente fez, de usar a diferença no lugar de derivada, essa suposição aqui do perfil de velocidade linear, tudo isso é uma aproximação, tá? Em frente às coisas que acontecem de verdade. Então, só manter isso em atenção. Supor que o perfil de velocidade é linear, supor que a folga é pequena, logo o perfil é linear, tudo isso é uma aproximação. Uma aproximação muito, muito boa quando as folgas são pequenas. E aí eu vou conseguir provar isso para vocês quando a gente chegar perto da primeira prova. Mas não deixa de ser uma aproximação, tá? Então vamos lá. Já que o meu objetivo é encontrar a viscosidade μ do meu óleo, eu vou colocar minha viscosidade μ em foco. Então a gente vai ter que a viscosidade dinâmica μ vai ser tal de yx que multiplica delta divide por v. Tá? Então, vamos lá. Já sei. Viscosidade meu objetivo, eu não conheço, então eu preciso conhecer todas as outras coisas. Preciso conhecer tudo que sobrou, porque senão eu não consigo fechar essa equação aqui. Então, delta eu já conheço, está aqui, 0,05 polegadas, depois a gente harmoniza, mas eu conheço o valor. V também, 0,6 pés por segundo, eu também conheço,
consigo resolver sem nenhum problema. O que falta agora é a... Isso aqui eu conheço, então, é essa tensão tal de YX aqui. Então eu preciso trazer mais alguma coisa para resolver essa questão aqui da tensão também, tá? Vamos lá, então, dizer que eu estou recordando a definição de tensão, tá? A definição de tensão, tá? Simplesmente diz que a tal de YX é igual à força cisalhante dividido pela área de cisalhamento. Que área de cisalhamento é essa? É a área de contato da placa com o fluido, que a gente também conhece. Por quê? Porque nós temos as dimensões da placa. Então, dando continuidade aqui, nós vamos ter que μ vai ser igual força cisalhante dividido pela área de cisalhamento, delta divide por V. Tudo bem, continuamos então, ainda não resolvemos essa sinuca de bico. Por quê? Eu não conheço essa força, tá? Mas a gente consegue encontrar como? Lembra que essa placa ela tem um peso. Propósito. Sempre não esqueçam que peso é diferente de massa, tá? Aqui em engenharia, peso e massa são coisas diferentes. Tanto que me irrita muito quando eu acredito que vocês viram aqui na parte de conceitos básicos, sair da boca dos professores de vocês a frase, o termo peso molecular. Peso molecular não existe, tá? A gente não considera a força exercida por uma molécula num campo gravitacional. Massa molecular, sim, isso existe, tá? Então, peso e massa são coisas diferentes. Aqui na disciplina, a gente trabalha com o significado preciso da palavra, mesmo que fora de sala não seja necessariamente assim. Mas enfim, se eu conheço peso, eu conheço a força. Eu conheço, então, eu sei que tem uma força aqui atuando, tá? Tem uma força atuando. Lembra que o campo gravitacional, ele é sempre na vertical e para baixo. Logo, o meu peso, ele também vai ser na vertical e para baixo. E se eu decompor esse peso não é uma força, então é um vetor também, tá? Esqueci de colocar aqui a notação de vetor. Então, esse vetor nada mais justo do que decompor ele no meu sistema de coordenadas. Então, eu vou ter aqui uma força-peso na direção x, tá? E eu vou ter aqui uma força-peso na direção y. Olha que coisa bonita. A força-peso na direção y, ela é normal, tá? Então, ela não vai influenciar no nosso problema, tá? Lembra lá do início, da parte de conceitos básicos? Quando um fluido está atuando numa força normal, você nem consegue diferenciar de um sólido direito. Então, não vai ter nada a ver com o escoamento. Agora, a força-peso na direção x, essa sim vai aparecer no nosso problema. Por quê? Porque ela está aqui, ó, olha só, ela está cisalhando o nosso fluido. Só para relembrar o conceito de cisalhamento, imagina que isso aqui é o nosso plano inclinado, a força P na direção X, ela está fazendo isso aqui. Ela está cisalhando a nossa placa. Tá? Vamos voltar aqui então. O problema. O meu desafio agora, eu preciso decompor esse vetor, tá? Só que eu não conheço a priori, o ângulo, tá? Aqui entre o meu vetor aqui na vertical e o meu sistema de coordenadas. Eu não conheço esse ângulo, tá? Mas nós temos um triângulo de semelhança, tá? Então, esse triângulo de semelhança, ele permite que a gente resolva as coisas, tá? Como? Como é que a gente pode fazer isso? Eu sei que tem algumas regras de transposição da geometria, tá? Mas se a gente pensar, se a gente fizer alguns desenhos,
a gente consegue resolver esse problema, tá? Vamos então decompor o nosso vetor aqui. Olha, eu vou colocar a minha força-peso aqui, tá? A gente vai ter aqui, deixa eu botar uma linha reta. Tá aqui a nossa força-peso. Deixa eu só fazer o seguinte, dessa maneira aqui, eu garanto um ângulo reto, tá? E aí eu posso rodar os dois juntos. Pronto, tá aqui. Essa vai ser a nossa força-peso na direção X. E essa vai ser a nossa força-peso na direção Y, tá? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fechar esse retângulo aqui, tá bom? Para ficar bonitinho, lindo, maravilhoso. Então a gente está aqui. Deixa eu tirar uma cópia. É Alt, né? Pronto, a gente fecha aqui esse retângulo, bonitinho, pronto. Juntou esse com esse. E agora traz esse aqui para baixo também. Pronto, fechou aqui o nosso retângulo bonitinho, lindo e maravilhoso, tá? Agora, a gente pode aplicar a ideia de semelhança de triângulos, tá? O que vai acontecer aqui? Esses dois triângulos aqui, eles são essencialmente esse mesmo triângulo de semelhança que está aqui, tá? Lembra que nós temos a hipotenusa, nós temos o menor cateto, e a gente tem o maior cateto aqui, tá? Então, já que os triângulos eles são semelhantes, isso aqui a gente pode falar que vale 12, isso aqui a gente pode falar que vale 5, tá? Então, agora está clareando essa ideia aqui, tá? E essa linha aqui no meio, tá? Ela representa a hipotenusa. E o que falta a gente fazer então? É só aplicar a ideia de seno e cosseno, tá? Essa hipotenusa, na verdade, ela representa quem? A própria força-peso, tá? Olha, tá aqui. Então, esse é o meu ângulo aqui que eu estou interessado, tá? Então, nós temos... Aliás, se a gente pegar aqui, vamos pegar esse ângulo aqui, olha. Por quê? Esse é o meu cateto oposto, tá? A esse ângulo. E a força-peso é a minha hipotenusa. Por que eu selecionei aqui? Olha, esse cateto oposto também é a força-peso na direção X. Então vamos lá, está aqui o meu cateto oposto, está ali a minha hipotenusa marcada de vermelha. Então o seno de um ângulo qualquer vai ser o cateto oposto, tá? Que nesse caso ele vale 5, dividido pela hipotenusa, tá? Cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é Peraí. Eu juro que eu tô. Só um perdão, um momentinho, que eu juro que eu vou. Se eu falar o que eu tô pensando de maneira errada, vai acabar causando é, confusão na cabeça de vocês. Lembrei. O seno de θ, tá? Ele vai ser o seguinte: ele não é cateto oposto dividido por hipotenusa. Então, o cateto oposto é o peso na direção x dividido pela hipotenusa, que é o próprio peso. Tá? Aqui eu estou falando do vetor como uma magnitude. Mas lembra do seguinte também, tá? O que a gente pode fazer, tá? O seno de θ eu posso pensar tanto como os vetores, tá? E suas componentes, mas eu também posso pensar como esse triângulo de semelhança, tá? Então, a gente vai ter aqui o cateto oposto a esse ângulo qualquer aqui vai ser 5, e a hipotenusa é só aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Então, vai ser raiz de 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, tá? E eu posso igualar essas duas coisas aqui. Então, peso na direção x dividido por peso vai ser 5 dividido por raiz de 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Desse modo, peso na direção x é o próprio
magnitude do peso da minha placa, que multiplica 5 divide por raiz de 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Quanto é que vai dar essa fração aqui, por favor? Vai dar 13. Ah, sim. Então tá correto, tá correto. Não tá errado, não. Então, o que a gente vai obter aqui? O peso na direção x é 5 divide por 13, o próprio peso da placa, tá? A única associação que a gente vai ter que fazer aqui é o seguinte. Lembra que eu havia falado que essa força F é a força cisalhante? A gente depois chamou essa força cisalhante de peso na direção x, tá? Então, isso aqui corresponde à própria força F. Enfim, nós vamos ficar com o seguinte: a viscosidade μ vai ser 5 divide por 13, P divide por área, delta divide por V, tá? Podemos melhorar isso mais um pouquinho, tá? Lembra que a minha placa que a gente está usando é uma placa quadrada. Como é que é a área de qualquer quadrado? É simplesmente lado ao quadrado. 5 divide por 13, P divide por A, no caso P divide por L ao quadrado, delta divide por V, tá? Maravilhoso! Então, o que nos resta agora, a próxima etapa, vai ser harmonizar as unidades do problema. Que horas são? 7h47. Então vai dar certinho. Vamos harmonizar aqui as unidades do problema, tá? Vamos começar então pelo peso da placa. O peso P, ele disse que vale 25 libra-força, tá? É uma unidade de força, como o próprio nome já diz, tá? Então, a propósito, cadê aqui? É força, tá? Então tá aqui, olha só, libra-força. É uma unidade de peso. Tanto esse FPS como engenharia são baseados no sistema inglês, tá? Mas enfim, a gente precisa encontrar um fator de conversão. Para força, eu acho que tem. Aqui, olha, 1 libra-força é 4,448 newton. Então eu vou deixar aqui registrado, tá? 1 libra-força é 4,448 newton. Então, a gente vai concluir que o peso dessa placa é 25, que multiplica 4,448 newton. Quanto é que vai dar o peso da placa, por favor? E aí, quanto foi que vocês acharam? 111,2 newtons. Maravilha, 111,2 newtons. O que falta aqui então? O lado, tá? O lado da placa, ele disse que é 2 pés, tá? Então nós temos aqui 2 pés e eu sei que um pé ele é igual a 0,3048 metros. Então, o lado da minha placa vai ser 2 que multiplica 0,3048 metros, que vai valer, opa, Denis aqui encontrou zero, opa, eita, por que você não quer escrever? Tudo bem? Assim, tá.
Agora eu vou ter que voltar aqui no chat para 0,6096. Por que tão... O que tá... Não tô entendendo. Pera aí. Ah, sim. Melhorou. Que surto. 0,6096 metros, tá? O que está faltando aqui também? Essa distância delta, tá? Ele disse que vale 0,05 polegadas, mas nós sabemos que uma polegada vale 2,54, o centi é 10 a menos 2, e fica ao metro. Então a folga delta vai valer Bernardo aqui me respondeu, essa folga delta ela vai valer 0,00127 metros. Ok, tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. A próxima coisa que a gente precisa é da velocidade V da placa, que vale 0,40 pé por segundo. Mas nós já sabemos o fator de conversão aqui vai ser 0,40, que multiplica 0,3048 metro por segundo. Quanto é que vai dar, por favor? Denis aqui encontrou 0,12192 metros por segundo. Eu juro que a gente já encontrou esse valor antes, porque não é 0,40, é 0,6. Eu induzindo vocês ao erro por causa da minha memória, para variar, né? Então vamos colocar aqui 0,60. Rebate a conta para mim aí, por favor, minha gente. 0,18288. Maravilha. O que nos resta agora, a gente já conhece tudo, então a única coisa que falta é substituir os dados do problema. E com isso a gente vai obter o seguinte. Lembra lá que a viscosidade μ é 5 divide por 13, mais quem? P divide por L ao quadrado, então P vai valer 111,2 newtons, o lado vai valer 0,6096 ao quadrado, metro ao quadrado, e vai ficar delta dividido por V. Então a gente vai ter 0,00127 metros divide por V, que vale 0,18288 metros por segundo. Então vamos ajeitar aqui a nossa equação, tá? A gente vai ter que a parte no... Opa, não some não, caneta. A parte numérica vai dar 5 sobre 13, 111,2 divide por 0,6096 ao quadrado, 0,00127, 0,18288. E quem ficou de fora? O Newton eu já sei que é quilograma metro segundo a menos 2. O metro ao quadrado, divide isso pelo metro quadrado, e aqui fica metro por segundo a menos 1.
Então, esse metro e esse metro morrem com esse metro aqui. Esse segundo a menos 1 morre aqui, fica menos 1. Então, a gente vai ter quilograma, metro a menos 1, segundo a menos 1, que graças a Deus, tá? Se a gente vir aqui em viscosidade, é quilograma, metro a menos 1, segundo a menos 1, é uma unidade de viscosidade. Então, do ponto de vista de unidade, está correto. Eu só preciso que vocês me deem o valor da parte numérica, por favor. Bernardo aqui me respondeu depois de 32 segundos que o valor é 0,79924. Vamos colocar aqui a unidade, vai ser Pascal segundo, tá? Então, só lembrando aqui dos algarismos significativos, o que a gente tem aqui? Só, né? Um algarismo significativo, tanto na velocidade quanto nas dimensões. Então, a gente pode dizer aqui, pode dar uma arredondada também, que a viscosidade, tá, é 0,8 Pascal segundo. Tá? Então, alguma dúvida em relação a essa questão? Alguma coisa que não tenha ficado clara? Tudo bem, se tudo fluiu, só mais uma coisa para a gente fazer. Muito obrigado pela paciência de Bernardo, muito obrigado pela paciência de Denis, até agora são 19 horas, 57 minutos e 39 segundos. Demorei 7 minutos e 43 segundos necessário e eu estou gastando tempo com a vida de vocês lendo desnecessariamente esse relógio. Só quero falar que amanhã é sexta-feira, graças a Deus, mas eu continuo aqui e, essencialmente, até a próxima.